nenhum de nós podemos ignorar a história, né? Nenhum de nós podemos ignorar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Nós não podemos ignorar o passado, né? Aquilo que Deus escreveu, aquilo que está escrito, né? No passado, Deus criou um querubim, Lúcifer, um querubim ungido, que depois, com o tempo, ele caiu e ele se tornou a maldição, se tornou o diabo, Satanás. Depois Deus criou Adão e Eva e colocaram no jardim. Mas com o passar do tempo, Adão e Eva não sabiam o que queriam e comeram do fruto proibido, e trouxe a maldição para a terra. A terra se tornou maldita por causa de Adão e Eva. E alguns territórios começaram a ser ocupados por maldição. E alguns lugares começaram a ser tomados por inimigos, e aqueles lugares passaram a ser uma maldição. E Jericó era um desses lugares que Josué amaldiçoou Jericó, dizendo que aquela cidade era uma cidade amaldiçoada. Jericó, famosa, que Deus disse que iria destruir aquela cidade, mandou Josué rodear 7 vezes, e depois as muralhas caíram, e uma prostituta foi salva naquela cidade, né? Uma prostituta teve a sua salvação naquele lugar, naquela cidade de Jericó. Raabe foi salva nesse lugar. Era um lugar amaldiçoado, era um lugar que as muralhas caíram, era um lugar que não tinha a bênção de Deus, foi tudo destruído, tudo tomado. E a história que estamos lendo, o texto que estamos lendo, diz que Jesus entrou em Jericó, entrou num lugar que foi amaldiçoado algum tempo atrás por Josué, entrou em um lugar que as muralhas caíram, entrou em um lugar que as casas foram destruídas, e entrou em um lugar que também teve a salvação de uma mulher, de uma prostituta, Raabe. E esse texto mostra que tem um cego em Jericó, e Jesus chega até esse lugar, e esse cego, ele está à beira do caminho. Agora, o interessante é que à beira do caminho você não chega a lugar nenhum, porque ao mesmo tempo que você está perto de Deus, você está perto do diabo. Ao mesmo tempo que você está perto da bênção, você também está perto da maldição. À beira do caminho é como se você estivesse em cima do muro, né? Você não toma uma decisão. Ele estava à beira do caminho, então ele não era nada naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer que ele tem uma reação, e a sua reação é que vai gerar o resultado, positivo ou negativo. E diz a Bíblia que Bartimeu começou a clamar à beira do caminho. Ele começou a fazer alguma coisa à beira do caminho. E alguns motivos que temos para clamar a Deus. Primeiro, alguns que eu separei: ele cuida dos necessitados. Salmo 40, verso 17 diz: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele ouve quando eu clamo. Salmo capítulo 4, verso 3 diz: o Senhor virá quando eu clamar a Ele. Ele vai responder o meu clamor. Salmo 91, 15: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei. Então Bartimeu estava em Jericó, e Jesus também estava naquele lugar. Então, interessante é quando você está em um lugar que tem a presença de Deus, ou você vai para um lugar que tem a presença de Deus. Bartimeu está em Jericó, e Jesus também está em Jericó. Os lugares são importantes. O lugar que você se mover é importante. Esther deixou a casa de Mardoqueu, aquele que lhe criou, e foi para o palácio.
os discípulos permaneceram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo. Deus não vai te abençoar em qualquer lugar, né? Jonas, nós temos aí o exemplo de Jonas, não obedeceu a Deus, ele foi para outro lugar e se tornou uma maldição, se tornou um problema. Um escritor, ele escreveu dizendo que aonde você está determina o que cresce em você, erva daninha ou flores. Um escritor escreveu que ninguém recebe um favor a menos que seja visto, né? José só foi promovido depois que Faraó o viu. Ruth só foi abençoada depois que Boaz o viu. Moisés recebeu o livramento da filha de Faraó depois que a filha de Faraó o avistou. Zaqueu só foi convidado a descer da figueira depois que Jesus o viu. João Batista só declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus depois que ele o viu. E Bartimeu acreditava que Jesus veio da linhagem de Davi. Uma das coisas que precisamos ter na vida é a nossa crença, é acreditar. Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso foi o suficiente para parar Jesus. Algumas pessoas chegavam até Jesus e falavam assim: olha, bom homem, você é bom. E Jesus dizia: por que você me chama de bom? Bom é meu pai. E dizia: você é um homem bom. Mas isso não parava Jesus. Mas quando alguém gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele parava tudo. Porque aquela pessoa estava dizendo: eu acredito que o Senhor vem da linhagem de Davi, porque ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tinha que vir da linhagem de Davi, senão não era o Messias. E ele está gritando: Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo: eu acredito no Senhor. Eu acredito que a promessa, aquilo que foi prometido no passado, aquilo que os profetas falaram, é o Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o que Bartimeu estava falando, ele estava dizendo que acreditava em Jesus, acreditava que ele era o Messias. Você precisa acreditar na sua vitória, você precisa acreditar nas promessas que Deus falou para você, você precisa acreditar naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Bartimeu acreditou que Jesus, ele veio da linhagem de Davi. E o interessante é que sua voz não pode ser emudecida por causa da oposição. As pessoas começaram a repreender Bartimeu. Tem gente que não vai poder fazer nada por você, mas também não quer te ajudar. Tem gente que diz assim: ó, quem não atrapalha muito ajuda. Tem gente que não quer te ajudar, mas também vai te atrapalhar. Além de não te ajudar, ainda vai te atrapalhar. Bartimeu estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas ficaram ali incomodadas. Algumas pessoas começaram a mandar o Bartimeu calar a boca, mas diz a Bíblia que ele clamava mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas o repreendiam, mas ele não desistiu de clamar. Não desista de clamar, vai chegar a sua hora de você ser chamado. A Bíblia diz que o copeiro se lembrou de José depois de 2 anos, e ele foi chamado. A Bíblia diz que Esther se banhou por 12 meses com óleo, antes de se casar com o rei Assuero, e foi chamada. Lázaro, depois de 4 dias sepultado, Jesus gritou o seu nome, ele foi chamado. Caleb, depois de 45 anos, recebeu a sua herança, ele foi chamado. A Bíblia diz que Jesus mandou chamar Bartimeu. Vai chegar a hora que Jesus vai gritar o seu nome e você vai ser chamado. Vai chegar a sua vez, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua oportunidade. A qualquer hora a porta vai se abrir para você, mas você tem que continuar insistindo, acreditar no Deus que fez a promessa, que maior é aquele que fez a promessa. Insistir e não deixar aquilo que Deus prometeu de lado. Ele acreditou e Jesus mandou trazer Bartimeu. Agora, mesmo que
as pessoas estão te criticando, mesmo com muita crítica que você possa receber, né? Você não pode desistir daquilo que Deus projetou para a sua vida. Mike Murdock diz que os amigos nos fazem bem, mas são os inimigos que nos promovem. Quem foi buscar aquele homem e trazer até Jesus foram justamente aqueles que estavam criticando Bartimeu. Foram justamente aqueles que estavam mandando Bartimeu calar a boca. Foi justamente eles dizendo: olha, o mestre está te chamando, vamos lá. São essas pessoas que muitas vezes estão duvidando de você, estão dizendo que não vale a pena insistir com Deus, não vale a pena insistir em servir a Deus. São essas mesmas que vão ser canal de bênção para te levar à vitória. Essas pessoas chamaram o Bartimeu e levaram até Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, aquilo que fala da sua vergonha, você lança fora. Bartimeu lançou a sua capa fora. Bartimeu lançou o seu passado fora. Um escritor, ele escreveu que Deus nunca consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Deus nunca vai olhar o seu passado para decidir o seu futuro. Sempre são os homens que vão olhar o seu passado e sempre criticar o seu passado, mas Deus nunca vai olhar o seu passado para decidir o seu futuro. Bartimeu jogou a sua capa fora. Bartimeu jogou aquilo que era a sua vergonha. Bartimeu jogou aquilo que era aonde ele mendigava. Ele jogou fora, porque agora Jesus estava dando para ele um futuro. Quando você está diante de Jesus, você encontra oportunidade. Jesus disse: que queres que eu te faça? Isso fala de oportunidade. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Eu estava ouvindo uma palestra de um doutor, e ele disse que 80% das pessoas não sabem o que querem. Mais de 80% das pessoas do mundo não sabem o que querem. Se você perguntar alguma coisa a ela: eu quero isso, daqui um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, já muda de ideia. Alguns acham: não, é melhor ficar solteiro. Outros aí: não, é melhor casar. Casa, não, a vida de casado não está legal, é melhor separar. Vou ficar solteiro, fica solteiro novamente. Depois diz: não, a solidão está me fazendo ruim, vou casar de novo, caso novamente. Daqui a pouco aparece os problemas. Não, eu acho que é melhor novamente ficar solteiro. Muitos não sabem o que querem, mas este cego sabia o que queria. Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia dizer: olha, eu quero me casar. Ele poderia dizer: olha, eu quero ficar rico. Ele poderia dizer: olha, eu quero um carro. Ele poderia dizer: olha, eu quero uma casa nova. Ele poderia dizer: eu quero uma família. Mas ele foi bem específico. Ele falou: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus disse uma vez para os fariseus: se o cego guiar o outro cego, vai cair no buraco. Se um cego tentar guiar o outro cego, certamente os dois vão cair no buraco. Quando você está cego, você não consegue guiar ninguém. Se você está cego espiritualmente, você não vai conseguir guiar a sua casa. Seus filhos vão para o buraco, seu esposo vai para as trevas, sua esposa, sua casa. Você está cego. E Jesus disse: se o cego tentar guiar outro cego, vai cair no buraco. Infelizmente, no mundo, no nosso país, no Brasil, tem muitos cegos guiando, levando as pessoas para o buraco, levando as pessoas para a maldição. Mas quando Jesus disse para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. É isso que eu quero enxergar.